Vamos para mais um capítulo do nosso livro Esplanada, História desde o início no final do século XIX, pelo nosso querido escritor Ildete Cardoso de Farias. Vamos para o 8º capítulo, um frade santo ou quase santo. Em 1910, veio para o convento dos Capuchinhos o Frei José de Monsanto, recém-chegado da Itália, que se encontrava muito doente, a fim de recuperar a sua saúde. Esse foi o primeiro frade enviado porque precisava de repouso, sem saber pronunciar a língua portuguesa e mesmo atrapalhado com o nosso idioma, iniciou sua missão católica e apostólica e, por não poder bem se expressar na prática do evangelho, se limitou a confessar enfermos e visitar pessoas que necessitavam receber o sacramento. Porque, pensou ele, e deu certo, ouvindo aprendia ligeiro português, tanto que fazia questão de atender a todos os chamados, inclusive viajando para locais distantes do povoado. Jamais deixou sem confessar qualquer moribundo, o que fez até o fim da vida, quando, mesmo falando errado, se tornou mais entendido com quem conversava. Catequizava a criança todos os domingos, revelando-se incansável coadjutor do Monsenhor Zacarias. A sua humildade de verdadeiro missionário atraía os descrentes do seu rebanho de fiéis. Confessou e batizou muitas senhoritas e rapazes às vésperas de se casarem. Conseguiu casar inúmeras pessoas que viviam maritalmente. Ele as chamava de amancebadas, influenciada pela tentação de um demônio, e ninguém se aborrecia. Lutou com muita disposição caridosa, historicamente, contra o flagelo virioloso em Esplanada, que inquietava a população, apavorada com o terror ameaçador da terrível doença, uma pandemia que causou pânico diante da falta de socorro da parte do poder público, o governo, que esperava que demorava ou era insuficiente, em vista de tantas pessoas portadoras do mal, sem mínimas condições de higiene, expondo todos os habitantes ao horroroso contágio. E Frei José, sem medir sacrifício da própria vida, com fé que tinha em Deus, ajudado por um pequeno grupo de valorosos voluntários, causando admiração a todos do seu trabalho de amor ao próximo, transportava diariamente às noites, quando o silêncio permitia, os doentes para o lazareto existente fora da zona fora do perímetro urbano, isolando-se e visitando todos os dias, de leito em leito, sem menor receio, levando sua palavra de conforto, conseguindo, mesmo com tratamento precaríssimo, debelar o grande flagelo que fez um pequeno número de vítimas relativamente, pois foram muito acometidos que, graças a Deus, ao esforço do frade e dos voluntários, desapareceu da comunidade o terrível mal, voltando tudo ao normal para o sossego dos habitantes. O incansável Frei José de Monsanto parece muitas vezes uma figura lendária da história de Esplanada, diante do que contam. Talvez não ser verdade, mas passou por cada uma, sempre alegre, sem reclamar da vida. Inclusive foi preso injustamente na cidade de Entre Rios por vingança de um delegado de polícia que tinha uma vida irregular, e porque Frei José, no sermão que fizera na missa do aniversário de Getúlio Vargas, censurou os homens que viviam amancebados, sendo tal delegado um deles, que vivia maritalmente com a coletora federal. Inventou que o frade se excedera falando do presidente, o que não foi verdade, denunciando ao secretário de Segurança Pública, que mandou escoltá-lo preso para Salvador.
ele já não estava mais na cidade. E quando chegou no outro local, a polícia mandou intimá-lo e, em obediência ao chamado, logo retornou Entre Rios, tendo sido conduzido para Salvador. A população ficou inquieta, revoltada com aquele desrespeito ao seu vigário, passando a noite toda em vigília, até que se teve notícia que o secretário o havia libertado, sem ouvi-lo. Quando menos se esperava, Frei José apareceu montado no burrico. Havendo muita alegria incontida do povo, todos chorando, o sino da matriz replicando, organizaram um cortejo, empunhado da bandeira do Brasil e da Bahia. Uma multidão se postou dentro da igreja e na praça, tendo o frade recebido aquela demonstração de carinho e apreço, assim se expressou. Obrigada, Senhor, meu Deus, por todos os momentos. E em voz alta, de pé, pediu que não fizessem discurso, não pronunciasse nenhuma palavra de revolta, somente aquilo que fosse para o bem de Entre Rios, e deu um grande viva Cristo Rei. Todos aqueles que denunciaram o inofensivo frade sofreram alguma coisa, inclusive o delegado, que foi chicoteado por um preso em praça pública, chefe de um terreiro de candomblé, que mudou-se envergonhado para Salvador e que não se teve mais notícia. E o que aconteceu aos demais nem é preciso narrar. Foi o frei que mais viajou em animal por toda a região, nas desobrigadas que fazia. Todos os meses, sempre num burrinho solitário, fosse pelo dia ou pela noite, nada temia. E quando regressava ao convento, que encontrava com alguém na estrada, perguntava se por ali havia um enfermo. E se a resposta fosse positiva, deixava o caminho certo e penetrava por qualquer vareda até o local informado, causando até susto às pessoas que não esperavam a sua visita. Voltando ao caminho para continuar a viagem, daí se atrapalhava. Perdia-se e dormia nos matos, como aconteceu certa vez. Chegou a esplanar todo rasgado, sem animal, ao qual foi encontrado por um caçador que conheceu seu burrico do frade e foi levá-lo ao convento, dias depois. Sorria de si mesmo quando isso acontecia, o que já era rotina em suas viagens, portanto nunca se sabia quando chegava, sendo um autêntico missionário por vocação sacerdotal. Na década de 1920, conseguiu 2 bons colégios para a Esplanada, dos irmãos maristas, instalando junto ao convento, hoje asilo de medicidade, e das irmãs Capuchinha do Sagrado Coração de Jesus, a Praça Nossa Senhora da Pompeia, que muito benefícios trouxe à mocidade de toda a região, em igualdade de condições com os colégios da capital, ensinando os métodos TFTD, usando livros especiais que exigiam dos alunos resultados positivos dos que aprendiam. Havendo sobretudo muita disciplina no externato e no internato. As freiras administravam vários cursos, como costura, bordado, flores e até música, além do ensino normal de matérias básicas, destacando-se das alunas de outros colégios pela maravilha educação de boas maneiras que recebiam, tanto que, até hoje, as ex-alunas das freiras são conhecidas no fino trato que demonstram. Bem assim os rapazes que estudaram no colégio dos maristas, que infelizmente fora desativado por motivo que ignoramos, e sabemos apenas que estava dando prejuízo, perdendo Esplanada de ser um grande centro de preparação de candidatos às faculdades, deixando uma lacuna impreenchível no setor da educação, tão útil à comunidade. Os freis capuchinhos não se acomodaram, logo fundaram um seminário no prédio onde funcionou o colégio dos irmãos maristas, surgindo imediatamente muitas vocações sacerdotais, e muitos moços da região e de outros lugares se tornaram frades, como o Frei Venâncio Maria de Itimirim, que foi o primeiro a se ordenar, o Frei Pio de Esplanada, Frei Jorge de Altamira, Frei Caetano de Maria de Altamira, este filho do velho negociante José Cristiano,
nosso amigo, cujo rapaz, devido ao seu preparo e inteligência demonstrada, foi enviado para Roma, onde aperfeiçoou seus conhecimentos, sendo escolhido pelo sumo pontífice, que o promoveu a bispo, designando-o para a diocese de Ilhéus, na Bahia, ocupando atualmente uma cadeira de docente na Universidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Somente o frei Venâncio continuou firme, envergando-se o velho traje franciscano, o hábito, no convento de Feira de Santana, enquanto os outros dois se tornaram padres seculares. O primeiro reside no Rio de Janeiro e o segundo é capelão do Exército de Recife. Tem a patente de major. O seminário continua um pouco diferente ou muito diferente daquele que conhecemos, vez que não há mais clausura, o que serve talvez para os estudantes não sentir aquele rigor desnecessário e primitivo, provocando desistência, quando agora, pela atual orientação, com abertura que jamais se esperava, quem tem vocação tem mesmo, não importando o que lhes demonstra o mundo profano, tornando-se um autêntico frade. Portanto, é melhor assim.